Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Ecolegal. Meu nome é Leonardo Campanelli e hoje nós vamos tratar especificamente sobre a dúvida enviada por um dos inscritos através do comentário. A dúvida foi enviada pelo Cassiano Laredo e ele pergunta: Bom dia, Leonardo, primeiramente parabéns pelo trabalho, muito esclarecedor. Obrigado, eu que agradeço a sua audiência. Gostaria de saber se o imóvel rural for uma propriedade pequena, de uns 16 hectares, e for inteiro de campo nativo natural. No caso, não existe floresta nesse imóvel, como faço para apontar 20% de reserva legal? Desde já agradeço. Então, nós vamos trabalhar essa questão hoje de qual é a área prioritária, ou a área favorita de se apontar reserva legal dentro do imóvel rural e qual é a proteção que o Código Florestal traz para as áreas que são aprovadas, apontadas e aprovadas como reserva legal. Roda a vinheta! Então, pessoal, vamos ver qual é a melhor área dentro de um imóvel rural para ser apontada como reserva legal. Bem, o artigo que trata de reserva legal, especificamente quantos por cento ela deve ter e como que ela deve ser demarcada dentro do imóvel rural, é o artigo 12. O artigo 12 traz a seguinte redação no seu caput: todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68 desta lei. Bem, pelo caput já fica claro que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa. A dúvida que o Cassiano enviou, que é muito importante, muito discutida, é se a reserva legal ela deve ser colocada apenas sobre as áreas de floresta. Não, a reserva legal não foi feita para proteger exclusivamente floresta. Apesar de que o Código recebeu esse apelido de Código Florestal, lembrando que ele não tem esse título oficialmente, né? A lei de 4771 de 1965, ela tinha o nome de Código Florestal, de novo Código Florestal. O primeiro editado em 34 tinha o nome de Código Florestal. Essa lei 12.651 não tem nome de Código Florestal. Foi um apelido que acabou ficando, que facilita a identificação dessa lei, certo? Mas ele não trata apenas de floresta, ele trata da proteção da vegetação nativa. Então, se o imóvel rural ele não tem floresta, ele é composto, como o Cassiano colocou, só de áreas de campos naturais, por exemplo, campos nativos, ou seja, vegetação gramínea nativa, ele deve ser reservado um percentual de 20%, imagino que deve ser lá no Rio Grande do Sul, porque ele colocou campo, imagino que deve ser na região do Sul, onde ocorre esse bioma, né? O bioma do Pampa. E preservados 20%, independentemente de ter cobertura florestal ou não. Vou dar um outro exemplo também. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a faixa do litoral do estado do Rio de Janeiro é toda feita de restinga. Tirando as áreas que têm costões rochosos, praticamente todo o litoral do estado do Rio de Janeiro é feito de restinga, né? Aí tem dentro da restinga, você tem área de manguezal e tem as áreas de dunas, por exemplo. Então, o imóvel rural, por exemplo, que pega uma área de cobertura arenosa, ou pode ser dunas, ou aquela cobertura arenosa mais plana, muitas das vezes ele não tem floresta, porque sobre a areia não dá para crescer floresta, né? Então é uma área de restinga. Tem vários casos aqui na minha região, de imóveis relativamente até grandes, que é todo formado de área de restinga, que você tem aquela tipo de vegetação rasteira que cresce, que consegue crescer e se desenvolver sobre a restinga. Nesse caso, deve ser reservado 20% da área desse imóvel e ser preservado como reserva legal, mesmo que esse imóvel não tenha floresta. Então, muito legal, muito oportuna essa pergunta para nós esclarecermos isso. A reserva legal é um percentual que deve ser protegido da vegetação nativa desse imóvel, né? E aí varia de 80%, 35%, 20%, dependendo do local do Brasil onde se encontra. Então, não são apenas as florestas que devem ser preservadas de forma de reserva legal. É qualquer tipo de vegetação nativa, ok? Então, é importante fazer essa separação entre proteção de vegetação nativa e proteção de florestas. O Código Florestal ele não traz esse tipo de especificidade, de proteção de florestas. Ele protege todo tipo de vegetação nativa, ok? Então é importante a gente ter isso claro em mente. E aí vem uma segunda etapa da abordagem que eu quero fazer hoje com vocês. Por que então existe a reserva legal? Qual é a função da reserva legal? Por que eu tenho que propor reserva legal? Bem, isso é muito bom, uma vez que está sendo debatido tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, até uma redução, até extinção
da obrigatoriedade de ter reserva legal dentro do imóvel. Importante você entender o seguinte, nem todo imóvel possui APPs, ok? Então você tem casos de ter imóveis que não tem nenhum tipo de área de preservação permanente. É um imóvel plano, portanto ele não tem nenhuma área de relevo, seja de APP de 45 graus, área de uso restrito de 25 a 45 graus, não tem topo de morro, não tem borda de tabuleiro. Vamos botar um imóvel totalmente plano, que não passa nenhum curso d'água ou possui nenhuma lagoa dentro dele. Então ele não vai ter nenhuma área a ser protegida na figura de área de preservação permanente ou até mesmo de área de uso restrito. E aí vem a importância da reserva legal. Esses imóveis, mesmo que eles não possuem uma APP, eles vão dar a contribuição deles de proteção na forma da reserva legal. Então, no mínimo, qualquer imóvel rural, independentemente de ter ou não ter APP, no mínimo ele vai ter que preservar, proteger a sua reserva legal. Que para a maior parte do Brasil é um percentual de 20%, né? Havendo áreas de 35%, chegando até 80% na floresta amazônica, dentro da Amazônia Legal. Ok? Então, a reserva legal é uma forma de igualar todos os imóveis rurais, de forma que todo mundo dê o seu percentual de contribuição, certo? Quem não tiver APP vai ter que preservar pelo menos o percentual estabelecido de reserva legal. Retirando a reserva legal, o que vai acontecer é que você vai sobrecarregar alguns imóveis, aqueles imóveis que têm APP, e tem imóveis que têm muitas APPs, eles vão ter que continuar protegendo suas APPs, e os imóveis que não têm APP nenhuma vão estar totalmente isentos da proteção de um percentual de vegetação, né? Aí vai ficar muito heterogêneo a proteção em termos de vegetação nativa no Brasil. Imóveis que vão proteger demais, imóveis que podem chegar a não proteger nada. Por isso que é importante a reserva legal. Ela equaliza, ela permite que todos deem sua contribuição na proteção ambiental, ok? É esse recado que eu queria deixar para vocês. Continue mandando suas perguntas, porque a gente vai direcionando os vídeos dentro das dúvidas que vocês levantarem. Por favor, se inscreva no canal, a gente sempre pede, mas é importante. Ative o sininho, dê o like, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários. Os comentários são sempre bem-vindos, assim como as críticas que vocês vierem a fazer sobre o canal. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!